No início de um novo semestre letivo, Clara Vasconcelos entrou na sala de aula como fazia há mais de 20 anos. Aos 45 anos, era professora de literatura em um dos colégios mais prestigiados da cidade, conhecida por sua postura impecável e pela paixão pelas palavras. Seu mundo era feito de histórias antigas, romances clássicos e uma rotina previsível que nunca dera espaço para grandes emoções ou reviravoltas. Aquela manhã parecia como qualquer outra. O burburinho habitual dos alunos enchendo o ar, os murmúrios antes do primeiro sinal, o leve arrastar de cadeiras enquanto todos se acomodavam. Clara ajeitou os óculos sobre o nariz e passou os olhos pela sala. Os rostos eram, em sua maioria, os mesmos de outros anos. Jovens ansiosos, alguns entediados, outros impacientes. Mas então, algo quebrou a monotonia. No fundo da sala, um rosto novo chamou sua atenção. Ele era jovem. Não poderia ter mais que 18 anos. Cabelos castanhos levemente bagunçados, um olhar de um azul profundo e penetrante, postura relaxada, mas confiante, como se aquele espaço lhe pertencesse. Clara sentiu um leve sobressalto no peito. Nada que ela não pudesse controlar. Afinal, alunos novos sempre apareciam. Inspirou fundo e começou a aula. Bom dia a todos. Sou Clara Vasconcelos e estarei com vocês neste semestre para explorarmos juntos a literatura clássica e contemporânea. Ela falava com a segurança de quem dominava seu ofício, mas, mesmo assim, sentiu-se desconcertada ao perceber que o olhar daquele novo aluno estava fixo nela. Enquanto os demais estudantes alternavam entre cochichos e telas de celular, ele permanecia atento, analisando cada palavra que saía dos lábios dela, como se estivesse estudando não apenas a matéria, mas a própria professora. O tempo passou rápido. No final da aula, os alunos saíram apressadamente, ansiosos para o intervalo. Mas ele permaneceu. Aproximou-se com passos firmes, carregando um caderno e um sorriso que parecia calculado para desarmar qualquer defesa. Professora Clara, disse ele, sua voz grave, mas calma. Meu nome é Davi Montenegro. Acabei de me mudar para cá. Espero que minha presença não cause problemas na sua aula. Clara manteve a compostura, mas algo na maneira como ele pronunciou seu nome a fez sentir um desconforto que não conseguia nomear. Bem-vindo, Davi, respondeu ela, ajustando os óculos. Espero que encontre na literatura algo que o inspire. Ele sorriu de um jeito enigmático e retrucou. Eu já encontrei. Os olhos dele permaneceram fixos nos dela por um instante longo demais. Então, sem pressa, ele virou-se e saiu da sala. Clara ficou ali, estática, enquanto o momento pairava no ar como um fragmento de história inacabado. Aquela troca de palavras, por mais simples que fosse, deixou uma marca nela. Havia algo diferente em Davi. Algo que fazia com que todas as barreiras que ela havia construído ao longo dos anos parecessem, de repente, frágeis demais. Tentando ignorar os próprios pensamentos, Clara seguiu com seu dia. Mais tarde, como de costume, foi à livraria que frequentava há anos, um refúgio silencioso onde se perdia entre prateleiras de clássicos. A tranquilidade daquele lugar sempre lhe trazia conforto, mas, naquela tarde, ao virar um corredor, ela parou abruptamente. Ali, sentado na seção de literatura clássica, estava Davi. Ele ergueu os olhos e sorriu ao vê-la, um sorriso mais confiante, quase provocador. Levantou-se devagar, segurando um livro nas mãos. Professora, disse ele, a voz tranquila, mas carregada de algo que Clara não queria nomear. Eu estava torcendo para te encontrar aqui. O coração dela acelerou, sem que pudesse evitar. O que está fazendo aqui, Davi? Perguntou, tentando soar indiferente. Ele ergueu o livro para que ela visse o título, Orgulho e Preconceito. Achei que seria uma boa forma de entender o que você ama ensinar, respondeu ele. Clara tentou esconder o nervosismo, mas era impossível. Davi não era apenas um aluno curioso. Ele era uma presença magnética que parecia destinada a fazê-la questionar tudo. Um aluno entre tantos outros. E, ainda assim, diferente de todos. O olhar dele parecia invadir sua mente, instalando-se ali sem permissão. Isso era um absurdo. Impossível. Inaceitável. E, no entanto, era real. Nos dias que se seguiram,
Clara tentou ignorar o incômodo que a presença de Davi causava dentro dela. Tentou racionalizar, convencer-se de que era apenas a chegada de um novo aluno, um jovem diferente dos outros, mas nada além disso. No entanto, a inquietação persistia. Na aula seguinte, ele estava lá, sentado no fundo da sala, como se aquele espaço lhe pertencesse. Sua postura era despreocupada, mas seu olhar permanecia fixo nela, atento, estudando-a de uma forma que nenhum outro aluno jamais fizera. Enquanto Clara explicava os conflitos emocionais de O Morro dos Ventos Uivantes, sentiu sua voz vacilar. Algo que nunca lhe acontecia. As palavras saíram erradas, tropeçaram na explicação e o calor subiu pelo seu rosto. Por um segundo, perdeu o controle. Você está bem, professora? A voz de Davi rompeu o silêncio. Os outros alunos nem perceberam sua hesitação, mas ele sim. O tom dele era carregado de preocupação genuína, mas também havia algo mais ali. Algo que fez o coração de Clara disparar. Sim, Davi, apenas um momento, respondeu, desviando os olhos e tentando se recompor. Respirou fundo e continuou a aula como se nada tivesse acontecido, mas sabia que algo havia mudado. Quando a aula terminou, deveria ter sentido alívio, mas ao invés disso, encontrou-se novamente diante da presença dele. Como sempre, foi o último a sair. Dessa vez, carregava um livro em mãos. Li Orgulho e Preconceito depois da nossa conversa, disse ele, aproximando-se com um sorriso discreto, segurando o livro como se fosse um troféu. Queria entender o que você ama tanto nessa história. Clara cruzou os braços, tentando se proteger da energia que irradiava daquela conversa. E o que achou? Perguntou, tentando soar casual. Elizabeth Bennet é fascinante, respondeu ele, com um brilho nos olhos. Forte, determinada. Me lembra você. Clara não esperava por aquilo. Tentou rir para disfarçar, mas era impossível ignorar o calor que subia pelo seu rosto. Davi, você é jovem demais para compreender tudo o que Elizabeth representa. Ele inclinou levemente a cabeça, estudando-a com curiosidade antes de responder. E você reservada demais para perceber o quanto se parece com ela. Aquelas palavras a pegaram de surpresa. Por um instante, sentiu-se exposta. Sempre fora segura de si, imune a distrações, mas Davi estava mexendo com algo dentro dela que ela não sabia nomear, muito menos controlar. Mais tarde, naquele mesmo dia, foi à livraria, buscando seu habitual refúgio entre as prateleiras de livros. No entanto, ao virar um corredor, lá estava ele novamente. Você passa mais tempo aqui do que na escola, comentou ela, tentando soar descontraída, apesar da sua voz trêmula. Talvez porque aqui eu tenha uma boa companhia, respondeu ele, olhando diretamente para ela de um jeito que a desarmou completamente. O coração de Clara disparou. Ela sabia que aquele tipo de conversa era perigoso. Havia uma linha que não deveria ser cruzada, um limite claro entre professora e aluno. Mas Davi parecia não se importar com isso. Davi, isso é inapropriado, disse ela, finalmente encontrando sua voz, mas sem a firmeza que desejava. Ele sorriu levemente. Por quê? Porque sou mais jovem. Porque sou seu aluno? Ou porque estou dizendo coisas que você não está acostumada a ouvir? Clara ficou sem palavras. Ele estava certo. E isso a deixava desconfortável. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, tentou esquecer aquela conversa, ignorar a forma como ele a fazia se sentir. Mas seu celular vibrou. Uma mensagem de Davi. Ela olhou para a tela do celular por um longo tempo, sentindo o peso daquelas palavras. Seu coração batia forte, a razão e a emoção travavam uma batalha dentro dela. Ela não sabia se deveria responder. Não sabia o que aquilo significava. Mas sabia que algo dentro dela já havia mudado. E que, por mais que tentasse negar, estava à beira de algo perigoso. Algo que poderia mudar sua vida para sempre. Clara passou os dias seguintes tentando afastar Davi de seus pensamentos. Tentou se convencer de que era apenas um jovem ousado, alguém que gostava de provocar, de testar os limites. Mas, no fundo, ela sabia que era mais do que isso. Havia algo nele que a desarmava, algo que a fazia se sentir viva de um jeito que não sentia há anos. Na sala de aula, evitava seu olhar.
Tentava manter a postura firme, profissional, como sempre fizera. Mas Davi não facilitava. Seu olhar azul permanecia fixo nela, atento, estudando cada expressão sua, cada mínima hesitação. E quando falava com ela, sua voz carregava um tom de desafio, de insinuação velada, como se soubesse exatamente o efeito que causava nela. Naquela sexta-feira, ao final da aula, aconteceu de novo. Davi foi o último a sair. Clara tentou se ocupar com os papéis sobre sua mesa, ignorá-lo, mas sentiu sua presença se aproximando. Quando ergueu os olhos, ele estava parado diante dela, segurando um livro de capa gasta. Você me emprestaria este? Perguntou, mostrando o título. Dizem que é um dos seus favoritos. Clara olhou para o livro. Anna Karenina. Um clássico repleto de dilemas emocionais e escolhas proibidas. A ironia da situação não passou despercebida. Por que tanto interesse nos livros que eu gosto? Perguntou, tentando soar indiferente. Davi sorriu, um sorriso tranquilo, mas que carregava algo mais profundo. Porque quero entender você, respondeu ele. Quero saber o que passa pela sua mente. Clara sentiu o ar pesar entre eles. Davi não era como os outros jovens. Sua maneira de falar, de se posicionar, fazia com que ela se esquecesse da idade dele, da própria posição que ocupava. Tentou se recompor, criar uma barreira entre eles. Você não deveria se preocupar com isso, disse, desviando o olhar. Por que não? Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Clara, eu sei que você sente algo. Acha que não percebo como evita me olhar por muito tempo? Como sua voz treme quando fala comigo? Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Ele estava certo. Era como se conseguisse ler seus pensamentos, expor tudo o que ela tentava esconder. Mas era errado. Ela sabia disso. E isso a corroía por dentro. Davi, começou, tentando encontrar as palavras certas para encerrar aquela conversa. Mas ele interrompeu. Não me diga que isso é só coisa da minha cabeça, sussurrou, sua voz baixa, rouca o suficiente para tornar o ar entre eles mais denso. Não quando você olha para mim desse jeito. Clara fechou os olhos por um instante, tentando recuperar o controle. Dentro de si, culpa e desejo travavam uma batalha feroz. Ela era professora dele. Havia regras. Havia limites que não poderiam ser cruzados. Mas quando abriu os olhos novamente e encontrou a intensidade no olhar de Davi, sentiu que estava perdendo. Você precisa ir, falou finalmente, mas sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Ele segurou seu olhar por mais alguns segundos, como se buscasse uma confirmação que ela não podia dar. Então, lentamente, deu um passo para trás. Vou respeitar seu pedido, disse, com um meio sorriso. Mas isso não muda o que sinto. Quando ele saiu, suas palavras pairaram no ar, impossíveis de ignorar. Clara sentiu o peso do que estava acontecendo. Sentiu o medo crescer dentro de si. Mas, acima de tudo, sentiu algo que a assustava ainda mais. A necessidade de tê-lo por perto. Mais tarde, já em casa, perdida em pensamentos, seu celular vibrou. Uma mensagem dele. Ela encarou a tela por um longo tempo, sentindo o coração disparar. Não sabia se deveria responder. Não sabia onde aquilo poderia levá-la. Mas uma coisa era certa. Estava à beira de algo perigoso. E, pela primeira vez, não tinha certeza se queria recuar ou se entregar. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. A mensagem de Davi ainda pairava na tela do celular, cada palavra queimando em sua mente. Ela deveria apagá-la, deveria cortar aquele vínculo antes que fosse tarde demais. Mas, ao invés disso, deixou o aparelho sobre a mesa de cabeceira e passou longos minutos olhando para o teto, tentando ignorar o fogo que crescia dentro de si. Na manhã seguinte, foi para a escola determinada a se distanciar. Precisava colocar um fim naquilo antes que perdesse o controle. Mas, ao entrar na sala e ver Davi sentado no fundo, olhando-a com aquela intensidade silenciosa, sentiu o coração vacilar. Ele não disse nada. Mas não precisava. Seu olhar dizia tudo. A aula passou como um borrão. Clara evitou cruzar os olhos com os dele, tentou se manter profissional, focada no conteúdo. Mas, a cada instante,
Sentia a presença dele como uma corrente invisível a puxando para perto. Quando a aula terminou e os alunos começaram a sair, ela respirou fundo, aliviada. Mas Davi ficou. Ele se aproximou da mesa dela, calmamente, como sempre fazia. Clara tentou ignorá-lo, arrumando papéis sem propósito, mas sentiu o calor do seu olhar sobre si. Quando finalmente ergueu os olhos, ele já estava perto demais. Professora, ele começou, a voz baixa, íntima. Você leu minha mensagem? Clara umedeceu os lábios, hesitante. Poderia mentir, dizer que não. Mas Davi saberia. Ele sempre parecia saber. Li, respondeu, tentando manter a voz firme. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, estudando-a. Então deu um passo mais perto. E ela inspirou fundo, sentindo o peito apertado. Acho que isso precisa parar. As palavras saíram, mas sem a convicção que deveria ter. Davi percebeu. Um sorriso lento surgiu no canto de seus lábios. Você não acredita nisso, disse ele, sua voz quase um sussurro. Clara sentiu sua respiração acelerar. Queria recuar, queria negar, mas não conseguia. Havia algo nele que a puxava para um precipício, e no fundo, uma parte dela queria saltar. Davi. Ele ergueu uma mão, devagar, quase tocando o rosto dela, mas parou antes que os dedos encontrassem sua pele. Se você me pedir para ir embora, eu vou, disse, os olhos presos nos dela. Mas me diga com sinceridade que é isso que quer. Clara abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio se estendeu entre eles, denso, carregado de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Finalmente, ela encontrou sua voz. Você precisa ir. Agora. Davi segurou seu olhar por mais um longo segundo, como se procurasse algo dentro dela. Então, lentamente, recuou. Como quiser, Clara, disse, sua voz suave, mas cheia de significado. Mas saiba que isso não termina aqui. Ele saiu, deixando para trás um turbilhão dentro dela. Clara afundou na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Tudo estava saindo do controle. E, pior do que isso, ela não sabia se queria impedir. Mais tarde, já em casa, sentada no sofá, pegou o celular sem pensar. A conversa com Davi ainda estava aberta. Seus dedos pairaram sobre a tela. Ela deveria bloqueá-lo, deveria encerrar aquilo ali. Mas, em vez disso, digitou uma única palavra. A resposta veio quase imediatamente. Clara fechou os olhos, sentindo seu coração disparar. Ela poderia apagar a mensagem. Poderia fingir que nunca a enviou. Mas, ao invés disso, levantou-se e caminhou até o quarto. Naquela noite, pela primeira vez em anos, escolheu um vestido. Clara nunca havia sentido tanta hesitação antes. Enquanto caminhava até a livraria, seu coração batia tão forte que parecia ecoar em seus ouvidos. Cada passo que dava a levava mais fundo em um território desconhecido, um lugar onde suas certezas se desfaziam e suas emoções tomavam controle. Mas naquele momento, ela sabia que não poderia mais ignorar o que sentia. Ao entrar na livraria, seus olhos o encontraram imediatamente. Davi estava sentado em um canto discreto, folheando um livro, mas quando a viu, fechou-o devagar e sorriu. Um sorriso sem pressa, sem surpresa. Como se já soubesse que ela viria. Você veio, disse ele, baixinho, quando ela se aproximou. Clara respirou fundo, sentando-se à sua frente. Não sabia o que dizer. Não sabia o que esperar. Tudo o que sabia era que aquele momento mudaria algo dentro dela para sempre. Não sei por que estou aqui, admitiu, finalmente. Davi a observou por um instante, então inclinou-se levemente sobre a mesa. Eu sei, respondeu, sua voz baixa, carregada de significado. Porque, apesar de todas as razões para ir embora, você não quer. Clara engoliu em seco. Ele estava certo. Sempre esteve. Nada seria inútil. Eles conversaram por horas naquela noite. Sobre livros, sobre sonhos, sobre medos. Davi não era apenas um jovem com palavras bonitas. Ele a via de uma forma que ninguém jamais vira. E, por mais que fosse errado, por mais que sua mente dissesse para parar, seu coração já havia feito sua escolha. Naquela noite, Clara não voltou para casa sozinha.
Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções. Eles se encontravam às escondidas, em livrarias, cafés discretos, caminhadas noturnas onde ninguém poderia reconhecê-los. Tudo era intenso, secreto, proibido. E, talvez por isso mesmo, tão irresistível. Mas, no fundo, Clara sabia que não poderia durar para sempre. Afinal, havia realidades que não poderiam ser ignoradas. A diferença de idade. A posição que ocupava como professora. O risco que corria se alguém descobrisse. E, mais do que tudo, a dúvida que sempre a atormentava. Era amor ou apenas o desejo pelo proibido? Até que, um dia, Davi tomou uma decisão. Vamos embora, Clara, disse ele, segurando suas mãos. Vamos para outro lugar. Onde ninguém nos julgue. Onde possamos viver isso de verdade. O coração dela apertou. A tentação era grande. Mas ela sabia que não era tão simples. Não podia simplesmente fugir. Davi, você me ama? Interrompeu ele, seus olhos queimando nos dela. Clara hesitated. Não porque não sentia, mas porque sabia que, mesmo que o amasse, nem sempre o amor era suficiente. E então, tomou sua decisão. Hoje, anos depois, Clara olha para trás e se pergunta se tomou a decisão certa. Não pode apagar os momentos que viveu. Não pode negar que, com Davi, sentiu-se viva como nunca antes. Mas também não pode negar o peso das consequências. E agora, ela quer saber de vocês. O que vocês teriam feito em seu lugar? Teriam se entregado ao amor proibido, independentemente das consequências? Ou teriam escolhido a razão e a segurança? Deixem seus comentários abaixo e compartilhem suas opiniões. E, claro, se gostaram dessa história, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias como essa. Até a próxima!